Sejam todos muito bem-vindos. Como eu vinha dizendo, não é só mais uma oportunidade para a gente tratar das estratégias que vão te levar a faturar pelo menos 20 mil reais todo santo mês, mas especialmente a gente vai tratar da estruturação de negócios imobiliários. Esse é o tema da live de hoje. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Diego Camargo e sim, eu ajudo corretores de imóveis a faturar pelo menos, grifa-se, pelo menos 20 mil reais todo santo mês. Olha só o pessoal aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Daí a Rafa falando tá de volta e com foco. É isso aí, Rafa. Não perde o foco, fica com a gente, que o conteúdo é pesado, especialmente na live de hoje. Hoje eu vou trazer para vocês, compartilhar dicas práticas, uma série de informações para que vocês possam começar a se posicionar de maneira mais estratégica e de forma a aproveitar as oportunidades dos grandes negócios que se avizinham aí na sua realidade, no seu dia a dia, e às vezes você não está atento. É isso mesmo, fiquem todos comigo aqui, vai ser um prazer, uma honra compartilhar um pouco com vocês, e lembrem-se que hoje eu tenho uma convidada para lá especial, é isso aí. A produtora da coisa toda, Mariana Pfeiffer Guerini Camargo. Aliás, eu anunciei Mariana na chamada dessa live, sem colocar o sobrenome Camargo. Ela ficou chateada, falou de Guerini Camargo. Eu falei, aê, Mariana, afinal, esse também é o nome da nossa empresa, GCDI, Guerini Camargo Desenvolvimento Imobiliário. Mas o que eu vou falar hoje, pessoal, antes até de chamar a nossa convidada lá de especial, a gente vai tratar exatamente daquele negócio, sabe, o negócio da vida do seu amigo, do seu colega corretor, ou mesmo seu, aquela fazenda que eventualmente ele ou você venderam para uma loteadora, ou aquela área mais central, com potencial de desenvolvimento imobiliário que vocês venderam para uma incorporadora. É exatamente sobre este tipo de negócio que a gente vai tratar hoje. Como, afinal, eles funcionam? Como é que eu acesso esse tipo de negócio? Quais são os conhecimentos, as informações que eu tenho que ter? E quais são as dicas práticas, afinal, Diego, que você quer nos entregar para que a gente possa começar a trabalhar com esse nicho de negócio? Então, dica número 1, antes de chamar a nossa convidada, passem a enxergar a estruturação de negócios, não como qualquer negócio, mas como negócios maiores, aquela área maior que você vende para uma loteadora, para uma incorporadora, e que depende de uma sofisticação essa, de uma estruturação de negócio. Tá claro, pessoal? E para quem me acompanha na trajetória aqui, na jornada do consultor imóvel Mega Forte, especialmente para quem faz parte da imersão Corretor 20K, já sabe de toda a trajetória de performance que a gente previu e entende e começa a dar maior relevância para a importância de você fazer negócios maiores para ascender do ponto de vista de performance. Tá claro, pessoal? Vamos lá. Sem eu continuar aqui com o conteúdo, eu vou chamar a minha convidada para lá de especial. Boa noite a todos. Estava aqui convidando todo mundo, como sempre, mas está aqui, de prontidão para mais uma live muito bacana, nosso papo de vendas, né, Diego? E hoje, continuando o assunto da semana passada, que foi muito bom, estruturação de negócios imobiliários. E tem novidade aí chegando, né, Diego? Quer falar da novidade já, enquanto o pessoal vai entrando? Vamos falar de novidade então, mas olha só, a Mariana tem toda a razão. Você que está entrando aqui pela primeira vez no canal Consultor Imóvel Mega Forte no YouTube, tá perdendo tempo. No Instagram, aquela coisa como é IGTV, você vê, não vê, é um negócio confuso, tem muita gente que fica ali só no story. Aqui no YouTube você tem absolutamente todas as lives que a gente já fez aqui no Consultor Imóvel Mega Forte, elas estão gravadas para que vocês procurem, acessem, assistam com frequência. Portanto, basta seguir o canal, mas também clica no sininho para receber as notificações e não perder absolutamente nada do que a gente postar aqui com o maior carinho para todos vocês. E a novidade que a Mariana está falando, vamos dar um spoiler aqui na largada enquanto todos se conectam, é o seguinte, pessoal. A gente está começando não só um cenário novo, né? E quando o pessoal fala cenário,
O que é isso? É fake? Não, pessoal. É um cenário de trabalho e é um cenário de conexão com todos vocês aqui na Conexão Imóvel Moeda Forte. Mas além do cenário, que é um detalhe importante, mas é um detalhe, a gente vai passar a divulgar o Minuto Imóvel Moeda Forte. Exatamente, todo dia a gente vai procurar ali compartilhar com vocês um insight, uma dica prática bastante objetiva, em algo entre 1 minuto e 3 minutinhos, para que vocês absorvam aquilo e principalmente tentem levar para a prática. O meu compromisso de me conectar todo dia com vocês tem um grande propósito, que é o de pegar esse conteúdo, diluí-los ou prepará-los em pílulas de insights para que vocês possam levar para a prática do dia a dia de vocês. Porque é na prática que existem e que estão os resultados que vocês precisam atingir. De nada vai adiantar esse nosso conteúdo teórico, em tese, se vocês não levarem para a prática e produzirem os resultados que vocês merecem. Tá claro? Então, Minuto Imóvel Moeda Forte, fiquem atentos. Show de bola, novidade para vocês. Então, quer dizer que a gente vai ter mais conteúdo todo dia. Isso é muito importante. A gente continua com as lives semanalmente, 2 vezes por semana, mas a gente quer mais, né, Diego? A gente quer todo dia estar passando alguma dica, algum assunto, abordar algum assunto interessante para vocês. Então, isso é muito bacana. A gente vai começar aí com mais uma novidade, que é o Minuto Imóvel Moeda Forte. É isso aí. Tem live de terça, vendas imóvel Moeda Forte, igual a gente está fazendo. Tem live de quinta, na mentoria Corretor 20K. E agora, Minuto Imóvel Moeda Forte. Aí tem grupo VIP do Telegram. Olha só, vocês podem falar tudo, menos que vocês não têm como acessar conteúdo aqui da trajetória do consultor imóvel Moeda Forte. Mas, Mariana, tudo isso posto, vamos falar de conteúdo. Estamos com 36 minutos de problemas técnicos e algumas mensagens. Mas o que o povo quer aqui com a gente é conteúdo na veia. Eles querem se informar a respeito de estruturação de negócios imobiliários. E quando você estava fazendo o seu introdutório ou pedindo alguma informação, infelizmente o Instagram começou a nos boicotar, portanto a palavra é sua. Faça a pergunta ou puxe o link que você quiser que a gente continua. Vamos lá, então. Esse assunto, a gente pode ir por vários caminhos, né? Como eu comentei, desde da captação dos ativos, né, das áreas que podem ser interessantes, né, e isso também envolve em regiões que a gente sabe que estão em desenvolvimento, cidades que estão em desenvolvimento, próximo a algum grande eixo, próximo, por exemplo, a São Paulo, enfim. E também os vários tipos de produtos que podem ser desenvolvidos, um loteamento, só de loteamento a gente tem vários tipos de loteamento. Nós temos parcelamento de solo, que, por exemplo, eu consigo parcelar apenas, ele não entra na lei 6766, que é para aprovação de loteamento. Então, e aí eu posso parcelar uma área maior para fazer, por exemplo, uma conveniência do Madeiro, né, Diego, que a gente viu na Castelo Branco, que eu posso trazer uma grande multinacional, enfim. E também temos áreas um pouco menores para incorporação, né? Isso daí também já é um outro tipo de produto totalmente diferente, a conta é outra, né, Diego? Então, acho que é bacana, a gente pode envolver aí qual é o percentual que se costuma, né, a negociar quando é parceria, né, ou quando você está comprando uma área, enfim, o risco que pode acontecer, o tempo que quando você compra ou fecha uma negociação até aprovar esse empreendimento, até fazer toda a infraestrutura, até registrar. Então, tem desde loteamento, incorporação é mais rápido, né? A gente sabe que não tem todos os trâmites de loteamento, incorporação é bem mais rápido que loteamento. E tem também as áreas industriais. Então, tem vários assuntos aí para a gente abordar. Mas acho que é importante mostrar esses tipos de produtos e também falar aí desse corretor convencional, como que ele poderia começar, né, do zero, a se envolver em negócios assim, porque geralmente um corretor ele começa numa imobiliária, trata de aluguel de casas, venda de casas, enfim, e aí ele vai passando para outros tipos de negócios, porque o mercado imobiliário, né, Diego, tem muita frente, tem muito assunto, então como é que ele pode começar, né, a desenvolver esse trabalho? Show! Mariana já trouxe várias frentes, vários
conteúdos que a gente com certeza vai explorar ao longo dessa live, mas eu queria organizar um pouco na cabeça, especialmente como ela encerrou aqui esse briefing, vamos chamar assim, de assuntos, sobre um ponto muito importante que nos conecta. A gente está no canal do Consultor Imóvel Mais da Forte. Eu sou engenheiro civil de formação, mas para quem me conhece, quem acompanha o canal, já sabe que hoje eu vivo única e orgulhosamente só de vendas no mercado imobiliário. Ou seja, por opção, hoje eu sou um corretor de imóveis. Então, especialmente para você esse conteúdo. A primeira etapa, pessoal, para que a gente faça qualquer tipo de negócio, especialmente esse negócio que a gente está chamando de estruturação de negócio imobiliário, mas são negócios de maior monta, de áreas maiores, para loteamento, para incorporação, para investimento empresarial, industrial, não importa. A primeira etapa, a mais simples, a mais didática, que efetivamente nos conecta, é a etapa da captação do imóvel. Porque não importa a perspectiva que a gente vai estar olhando. Seja você um corretor de imóveis que quer acessar esse nicho, seja a incorporadora, a loteadora, a empresa multinacional, não importa. Ambas as partes precisam captar o imóvel. Tá claro? Então, olha só, enquanto incorporador, eu vou dar sempre, Mariana, porque eu acho que é uma forma de enriquecer. Eu vou sempre conectar com a visão e o dia a dia do corretor de imóveis, mas eu quero aprofundar a visão deles com a perspectiva do incorporador, do loteador, porque você sabe que eu tive a oportunidade de trabalhar em importantes empresas do nosso segmento e, portanto, eu estava sentado lá de lá da mesa. E essa informação, ela não vem a público. Nenhum gestor de prospecção, nenhum gestor de análise de investimento, de novos negócios, vai instrumentalizar um corretor, por mais paradoxal que isso seja, porque ele deveria fazer isso. Ele deveria ter essa preocupação para que ele recebesse áreas com maior qualidade, mais assertivas, tá certo? Mas vamos lá. Quem está lá querendo uma área, precisa captar essa área. E aí eles podem fazer de duas formas, pessoal. Eles podem fazer de uma forma passiva na visão deles, uma forma convencional, que basicamente é a apresentação por parte de um corretor. Então, olha só, mesmo na forma convencional de prospecção de áreas, de novos negócios, você já tem uma função ativa. Você precisa ofertar esta área para esses incorporadores, para esses loteadores. Mas, via de regra, essas empresas, elas promovem uma busca ativa, tá certo? Que envolve pesquisa, análise de mercado, de informações e, eventualmente, também uma visita em loco, né? Para entender aquilo que eventualmente chegou para eles, mas que faz parte da estratégia de expansão deles. Então, vamos organizar, pessoal. Primeiro tópico aqui que a gente vai mexer diz respeito à captação de imóveis. Eles querem captar e vocês precisam captar para poder apresentar. Tá claro? Então vamos falar um pouco como é que a gente faz isso e como é que a gente acessa essas empresas. Então, Mariana... E lembrando, Diego, que tem empresas, loteadoras e incorporadoras que tem o próprio grupo, né, interno que prospecta, que vai fazer essa captação. E tem outras que não tem, que apenas recebem dos corretores. A Guerini é uma delas. Isso desde sempre, eu vejo na mesa do meu pai, sempre áreas chegando, áreas e mais áreas, né, o plano altimétrico. Então, acho que é até importante saber o que, por exemplo, a gente precisa ter, pelo menos, para mostrar para esse empreendedor. Eu tenho que ter um plano altimétrico, eu tenho que ter um KMZ, né, no Google Maps. Enfim, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter algumas certidões, diretrizes dessa área. Eu já tenho que saber se essa área é dentro do zoneamento da cidade, se ela é passível aí de urbanização, né? Se ela pode desmembrar em lotes, ou ela está dentro do perímetro urbano, ou não está, qual a área mínima que a gente pode lotear, enfim. E se for incorporação, né, Diego, gabarito de altura, o que eu posso fazer nessa área, até qual a capacidade máxima de aproveitamento que eu posso ter nessa área. Então, isso é muito importante, vocês, pelo menos, saberem o que a gente
tem que ver que a gente olha de primeiro, né? Qual a primeira informação que a gente já precisa dessa área. Então eu vou direto aqui nas perguntas do Rodolfo, que são perguntas muito pertinentes e que provavelmente permeiam aí. Não sei se você consegue enxergar as perguntas, acho que não, né, Mariana? Eu enxergo. Show. Então o que o Rodolfo está perguntando aqui? Que são perguntas muito práticas e importantes para que vocês levem Mas o Rodolfo eu não estou achando aqui, é casa de oração? É casa de oração, tá. Exato. Então olha só o que o Rodolfo perguntou, que eu acho que é super pertinente, porque é a pergunta número 1. Tá certo? De muitas pessoas que querem captar o imóvel. A Mariana já colocou várias informações importantes que são legais vocês coletarem, organizarem para apresentar com maior consistência para incorporadoras ou loteadoras ou quem estiver prospectando a área. Mas a pergunta número 1 do Rodolfo eu achei excepcional e vale a pena a gente conversar a respeito. Como é que a gente capta imóvel se você não conhece o proprietário? Olha aí que pergunta prática, e tem muita gente que tem muita dificuldade efetivamente nesse cenário. Então vamos lá, pessoal, vou dar algumas dicas práticas. Aliás, vamos explorar. Mariana, o que você acha? Como é que você acha, Mariana, que a gente está lá numa cidade YXZ e você fala assim, puxa, eu quero ter essa área no meu portfólio. Como é que você acha que a gente faz para captar essa área? Então, tudo depende. Se você já trabalha nessa cidade, você já tem um certo relacionamento, né? Geralmente, aí você... É muito engraçado, você tem vários caminhos. Você é filho de topógrafo, quanto contato e relacionamento seu pai não tem? Quantas áreas ele já mediu? Já tem o contato direto com o proprietário, por exemplo, né? Mas você tem relacionamento com os próprios corretores, tem corretores específicos, né, Diego, que já conhecem as fazendas, que conhecem algumas áreas específicas, mas realmente, aí depende, né, isso eu estou falando de grandes áreas menores que já estão no centro, geralmente você já bate no vizinho, já procura saber quem é o dono, ou procura inclusive na matrícula, né, no cartório, já bate também lá no cartório para prospectar, ver se consegue alguma informação, né? E aí, a partir do momento que você consegue o contato do proprietário, você tem que se apresentar, né? Entender se esse proprietário tem interesse de desenvolver alguma coisa naquele terreno, naquela área. Antes da abordagem, Mariana, que é uma etapa fundamental da captação, vamos pegar aí as dicas práticas. Você acabou, acho que, abarcando todas, mas vamos estruturar um pouco melhor aqui para o Rodolfo. Por exemplo, a Mariana começou pelo relacionamento. Rodolfo, você até colocou aqui, a minha especialidade é em galpões e terrenos de indústria, industriais. Coloca para a gente, por favor, Rodolfo, de que cidade você fala? Só para eu ter um link aqui bem prático. Tá certo? Mas esse é um caminho. Quando a Mariana fala de relacionamento, ou você tem relacionamento do mercado, tá certo? O Alticiano fazendo pergunta que também a gente chega lá. Ou você tem relacionamento do mercado, né? Você tem alguma vivência e, portanto, você começa a interpretar, a conhecer os proprietários e tudo isso fica muito mais simples. De Extrema, Minas Gerais, olha só, perto de Bragança Paulista, de Vargem. Olha só, ali então, aliás, você está na divisa com São Paulo, aliás, você está, inclusive, bem inserido, né? Porque a vocação aí de Extrema é essa parte de galpões logísticos. Nossa, que coincidência hoje, hein, Diego? Você falou exatamente dessa cidade hoje. Então, olha muita só, coincidência. Um caminho meio natural, Rodolfo, é você ter esse relacionamento. Mas vamos pensar de uma outra forma. Não tem relacionamento. Eu não sei se vocês sabem, tem muitos corretores que não sabem disso, mas com o endereço, vocês conseguem prospectar o proprietário indo ao cartório de registros de imóveis da cidade. Se vocês apresentarem o endereço, vocês conseguem pedir uma matrícula do imóvel. Então, essa é uma informação chave que muitas pessoas desconhecem, mas é absolutamente plausível por ser informação pública. Com o endereço, você consegue a matrícula. Se mas por acaso... É difícil, porque o terreno, às vezes, não tem um número, né? É que você sempre tem o viés do loteamento, Mariana. Mas imagina uma área no centro, numa localização... Não, eu pensei numa área no centro. Você vai ter os vizinhos como referência. Exato. Não tem o número do imóvel. Vamos pegar o caso que a Mariana, então, é um terreno vazio. Você não tem o número do imóvel.
Você tem um outro cenário, que aliás é uma outra dica que eu vejo poucos corretores usando, e é uma dica muito boa. Olha só. Se por acaso você tem o nome do proprietário ou você tem o número da matrícula, com ambas as informações, seja uma ou outra, vocês conseguem acessar um sistema, tá certo? É um site, cada estado tem um. Aliás, inclusive, recentemente, Rodolfo, eu tive que acessar o sistema de Minas Gerais, que agora não vou lembrar o nome aqui, mas eu lembro que eu acessei e fiz o cadastro. Em São Paulo, chama registradores.org.br. É um site que você faz um cadastro super rápido e você adiciona crédito para que você possa acessar ou a matrícula, se você tiver o cartório, a cidade, o cartório e o número da matrícula, ou você pode fazer busca pelo nome ou pelo CPF do proprietário. Então, olha só, existe uma tendência universal de digitalização dos cartórios e vocês já têm sistemas e sites hoje que vocês podem acessar. Me cobra aqui depois, Rodolfo, manda um direct que eu te mando o endereço do site aí de Minas, que eu precisei pegar uma matrícula de Montes Claros. E para isso eu acessei, me cadastrei e consegui a matrícula antes do proprietário, Mariana. Você sabe disso. Era um imóvel que a gente estava alugando em Sorocaba. E antes do proprietário conseguir a matrícula, a gente conseguiu. Então, olha só, são algumas dicas práticas, mas sem dúvida, a Mariana tem razão. Quando vocês passam a focar em determinado nicho, se vocês querem realmente vivenciar esse universo de estruturação de negócio, vocês começam a se relacionar. Então, vocês começam naturalmente no universo que vocês querem focar, a conhecer os proprietários, os vizinhos, os corretores. Então, não é só consultar os corretores. Naturalmente, aí você está partindo para uma parceria. E eu sou um grande advogado das parcerias. Eu acredito que é uma das melhores formas de vocês produzirem resultado. Então, por exemplo, se eu precisar de uma área em extrema Minas Gerais, vocês acham que eu vou fazer esse trabalho todo? Às vezes eu não tenho tempo, ou como me deslocar para a cidade, fazer relacionamento, bater na porta e tal, mas eu já conheço o Rodolfo, que atua na região. E, aliás, eu estou dando um exemplo hipotético, mas que é real, tá, Rodolfo? Recentemente um cliente me procurou, querendo um terreno industrial extremo. Então, talvez aqui nessa live nasça uma parceria. Eu vou ligar para o Rodolfo e falar, Rodolfo, por acaso você tem um terreno com essas características, e o Rodolfo vai captar essa área para esta empresa específica. Legal. O Carlos Hermani fez uma pergunta interessante também. Se existe um tamanho mínimo e máximo de áreas que mais buscam para novos empreendimentos? Geralmente, não sei se isso daí também a gente pode responder depois, você está nessa parte aí de captação, mas é importante a gente responder sim. Claro, está anotado aqui. Eu só vou responder antes, por ordem de chegada aqui, do Ticiano. Ele perguntou como e em que momento amarrar o contrato para garantir nossa remuneração da intermediação. Excelente pergunta, Ticiano. Essa é uma grande dificuldade de todos nós, corretores de imóveis, no dia a dia, tá certo? Eu olho, às vezes, o Cresce e as diretrizes do Cresce, eu penso, isso é tão utópico, né? Porque em que momento você vai amarrar uma exclusividade, que é uma recomendação clara do Cresce, com os proprietários de áreas maiores? É sempre muito difícil. Na prática, aquela cartilha, infelizmente, não se aplica. Então, Ticiano, qual é a recomendação que eu te dou? Hoje, Ticiano, por força das mídias sociais, das ferramentas de relacionamento, de troca de informação, praticamente todas elas têm força jurídica. Existem jurisprudências de registro de intermediação em eventuais ações, que não é o caso, e nem nunca vai ser a minha sugestão para nenhum dos meus colegas aqui, mas assim, você registrar a tratativa, ou por WhatsApp, ou por e-mail, já é um excelente caminho para te dar segurança, tá, Ticiano? Para te dar segurança. Mas, basicamente, quando em efetivo você vai começar a tratar ou tentar amarrar a questão da remuneração? Quando você tiver, de fato, duas partes interessadas, tá, Ticiano? Quando você começar a testar negociação, proposta, quando você começar a sentir as condições comerciais, tá certo? É nesse momento que, eventualmente, você vai conseguir formalizar. Eu, particularmente,
sinto muito, é muita sensibilidade. Existem negócios, Tiziano, que eu não tenho a menor preocupação de procurar um contrato de exclusividade ou no primeiro momento assinar um contrato de intermediação imobiliária. Eu vou conduzindo a negociação, me salvaguardando com os registros digitais que eu anunciei, e aí no momento da efetivação do negócio, aí sim é importante que a gente trate desses detalhes. Óbvio, Tiziano, você perguntou o contrato ou a amarração, mas previamente você tem que sentir a expectativa do cliente, né? Caso você vá apresentar proativamente uma área e você captou ela, você precisa saber o que o cliente quer do ponto de vista de valor, quais são as condições que ele aceita e se naquilo está incluso ou está inclusa a remuneração da intermediação. Então, todas essas tratativas verbais e por meios digitais vão te trazer um pouco mais de segurança. Mas para não me furtar de maneira objetiva, quando efetivamente eu formulo uma proposta, Tiziano, via de regra eu trato da intermediação. Então, a partir de uma proposta, via de regra, eu trato da intermediação. Eu falo das condições comerciais, valor, forma de pagamento, documentação, isso e aquilo, objeto, a proposta, e eu coloco lá da intermediação, eu anuncio, eventualmente, os envolvidos para que fique registrado essa coisa. E, naturalmente, quando o pessoal vai direto para contrato de compra e venda ou de parceria, Tiziano, aí isso tem que ser ou uma cláusula nesse contrato ou um contrato à parte, tá certo? Mas eu geralmente não gasto muita energia, sabendo que o que o Cresce propõe é utópico, de você ter exclusividade sempre, né, um contrato de exclusividade. Eu não me preocupo até formalizar uma proposta e partir para um contrato. Eu ia comentar também, Diego, que a partir do momento que você apresenta as partes, é importante você participar, o corretor, né, de todas as reuniões, realmente fazer essa intermediação, fazer esse trabalho. Porque o que acontece? Você está apresentando as partes, geralmente o empreendedor ou o incorporador, ele é um bom negociante, ele é uma pessoa já ativa, que já vai buscar ter esse contato direto, e eu acredito que o corretor tem que estar sempre presente, certo? E até por experiência aqui interna, mostrar realmente um trabalho à parte, não simplesmente ser uma pessoa que apresentou as partes, entendeu? Realmente acrescentar na negociação, porque isso vai valorizar, inclusive, o trabalho na intermediação, né? É isso que eu penso, porque é uma intermediação grande, é uma negociação grande. Então, não é apenas apresentou bom, eu acho que tem que ir além, tem que dar atenção, tem que estar presente a todo momento, para que a coisa aconteça também, porque lembrando que também essas áreas grandes, pessoal, geralmente a negociação dificilmente é rápida, né, Diego? Geralmente leva muito tempo. E também tem um caso importante, que eu acho que é legal a gente conversar, falar um pouco, da iniciativa que você teve, por exemplo, nessa última negociação grande que você estava fazendo, da iniciativa que você teve lá atrás, de entrar em contato com uma das proprietárias e ter um canal direto com ela, e isso tornou a tua importância na negociação muito maior, né? Ela é uma pessoa não muito acessível, então você realmente tem que ter habilidade, uma certa habilidade, porque geralmente proprietários de grandes áreas, enfim, né, tem um tipo, cada um tem um tipo, né, mas são pessoas mais difícil acesso, e você tem que mostrar muita transparência, seriedade, calma, tranquilidade, para conduzir, porque são várias tratativas, né? Logo no início aqui da intervenção dela, que acho que é muito chave, e denota até uma visão enviesada de um loteador, de um incorporador, que é a vez da Mariana, né? A Mariana, para quem não conhece, ela é uma arquiteta, ela faz parte de uma família loteadora, então ela tem esse viés da loteadora que está prospectando a área, ok? Mas um ponto-chave que a Mariana colocou aqui, é importante que vocês assimilem, porque é o seguinte, ela falou assim, mais do que vocês apresentarem a área, é importante que vocês deem um suporte na negociação, que vocês estejam ativos e tal. Só um detalhe muito chave.
ao pé da letra da legislação, se vocês só fizerem a aproximação das partes e o negócio concluir, e isso tiver registrado, vocês vão fazer jus à remuneração, tá certo? Isso não quer dizer que vocês devam só fazer isso ou procurar essa relação mais passiva com o negócio. Realmente, a visão da Mariana, ela é comum aos incorporadores loteadores, porque eles esperam que vocês se dediquem, que vocês entreguem maior valor ao longo dessa tratativa. Seja ajudando efetivamente a azeitar os interesses, seja levando informações complementares, seja defendendo a segurança do negócio, que são todas também informações e escopos previstos na legislação. Então, a partir de 700 mil metros quadrados dentro do estado de São Paulo, é exigido o relatório ambiental preliminar, o RAP. E isso faz com que o nosso processo de aprovação no loteamento demore mais do que o normal. E às vezes demore muito mais, porque você tem que fazer um relatório bem detalhado, ambiental, que envolve até sítio arqueológico. Então, você tem que ter, aí você contratar, né, o empresário, o empreendedor tem que contratar uma empresa que faça uma pesquisa no local e ver se tem resquício, alguma coisa histórica. Então, isso só vai levar mais tempo. Então, como que os loteadores estão fazendo? Eles, geralmente, às vezes, uma área maior de 1 milhão de metros quadrados, até 2 milhões de metros quadrados, você destaca uma área inferior a 700 mil metros para fazer a primeira fase do empreendimento, que, inclusive, é 700 mil metros, né, Diego? Num empreendimento residencial, dá várias unidades. Então, dá para fazer uma primeira fase bacana, você consegue uma aprovação mais rápida, e enquanto isso, o restante, né, para as próximas fases, aí você entra com o relatório ambiental preliminar, ou acima de 1 milhão de metros, você vai já direto para o EIA-RIMA, que aí tem audiência pública e tudo mais, e aí pode demorar até mais também esse processo. Então, isso é muito importante, saber mais ou menos, essa pergunta foi bem interessante, e também não adianta áreas muito pequenas, né, Diego? 100 mil metros, 150 mil metros, 200 mil metros, aí a gente começa já a pensar da viabilidade dessa loteadora, essa empresa, principalmente se for em outra cidade, que ela tem que, né, sair da cidade original e formar uma base na outra cidade para desenvolver esse projeto. Incorporação já é totalmente diferente, né, Diego? Já são áreas bem menores, a partir de 1.000 metros quadrados, 2.000 metros quadrados, dependendo uma torre, né, 5.000 metros quadrados, mais ou menos essa seria uma metragem interessante aí para apresentar. Tá. Não, excelente o que você acrescentou. O que eu colocaria, o que é muito importante na visão do corretor? Você está dando um pouquinho de eco para mim, Mariana. Se puder abaixar do computador, talvez. Na visão do corretor, vocês têm que interpretar a demanda de quem vocês vão representar, tá? Porque a Mariana deu uma perspectiva. Tá dando bastante eco para mim, Mariana. É que o meu fone, Diego, eu peguei um fone bem simples. Tá, mas tranquilo, se você abaixar do computador. E tem umas perguntas muito chaves aqui, só quero dizer o seguinte, pessoal, fundamental vocês levantarem a necessidade de quem está prospectando. A Mariana, por exemplo, ela acaba dando uma perspectiva mais de loteamento na cultura da empresa que ela representa. Tá dando eco, Mariana, realmente. Mas, olha, o do celular está totalmente baixo. O Vini está sem eco. Eu não sei, acho que é para você. Eco também. O Rodolfo aqui também, mas acho que melhorou. Mas vamos lá. É fundamental vocês interpretarem. Eu vou dar um exemplo. Hoje. Eu acho que você tem que baixar o seu celular, Diego. Não, meu celular eu tô com fone. Ah, não tô mais. Será que é isso? É você que tá. Vamos ver, melhorou? Não. Espera que eu vou botar o fone aqui no celular e vamos lá, gente, toreando com os problemas técnicos que tentam nos atrapalhar. O pessoal que está no Instagram,
Nós estamos fazendo um teste. A maior parte do pessoal está no YouTube. Se quiser ir para o YouTube ou ficar aqui. A gente estava com muitos problemas no Instagram, estava travando muito. Então tivemos que sair do Instagram. Fomos para o YouTube, estamos no YouTube, no Facebook. E agora voltamos no Instagram para saber se vai travar, continuar travando. Até agora não travou no Instagram. Tá, deixa eu só fazer um teste, vocês estão me escutando melhor agora. Eu troquei o fone, botei no celular e deixei aqui o YouTube e o Face com a minha voz ambiente. Mas deixa eu pegar os casos aqui em chave. Assim, é muito importante vocês perguntarem para quem vocês estão representando, porque cada empresa tem a sua ideia. Hoje, por exemplo, tem incorporadora que está batendo na porta, que quer área a partir de 5 mil, não aceita menos. Já levei área de 3, de 4, o cara fala que não dá. Ele está com eco ainda, o Rodolfo. Vou baixar um pouco. Está com eco seu. Você está me escutando com eco também, Mariana? Eu estou escutando com eco. É o seu, Diego. Não sei o que é aqui, com o meu não é. Agora zerou para você, para mim não. Vou fazer o seguinte, ó. Peraí que eu tenho uma técnica aqui, ela vai sarar. Pronto, eu tenho certeza que eu resolvi. Vamos seguir agora. É o seguinte. Não resolveu. Não, vai melhorar agora. Fique vendo. Que eu botei o microfone no computador e o fone no celular. Agora é para não ter eco. Vamos lá. Ou é o eco do ambiente. Aí é culpa da produtora que está com setup novo aqui. Rodrigo falou que no YouTube está melhor. Resolveu não? Não resolveu não. Vamos derrubar aqui no Insta, Mariana? Posso pedir esse favor? Só para deixar o pessoal com conforto aqui de acompanhar. Tá, então só para entender que não travou no Insta. Beleza, tá? De repente o horário ajuda. Eu acho que a gente tem que ver essa questão do horário aí para não ter mais esse problema. Entra no Insta, pula no YouTube que a gente está firme e forte lá. E a gente é brasileiro, não desiste nunca. Estou derrubando. Deixa eu desconectar tudo agora. Pronto. Aê. Pronto, estou ouvindo a Mariana bem, espero que vocês me escutem melhor. Vão fazer no comentário. Mas só para não perder a história do tamanho da área, é fundamental você conversar com quem está prospectando, porque existem diferentes demandas. Eu conheço proprietários, incorporadores, vamos chamar assim, que às vezes conseguem fazer pequenas torres em 600, 700 metros quadrados. Para fazer uma torre, geralmente um pouco mais de 2, 3 mil metros. Aí depende do produto, depende do que você está prospectando, depende da cultura da empresa. Mas eu dei um exemplo prático. Eu falei assim, olha, para uma loteadora, óbvio que ela está pensando no viés dela, da loteadora da família. Mas às vezes para uma loteadora ir para uma outra cidade, fazer uma mobilização, fazer uma logística diferente, é importante às vezes ter um VGV maior. Então é muito chave que vocês busquem essas informações. Mas via de regra, a Mariana tem razão. A partir de uns 100 mil metros já é possível parcelar solo. Hoje eu tenho caso real na carteira aí de 100 e poucos mil metros que está parcelando solo. Mas geralmente áreas maiores, 200, 300, 400 mil metros para cima. E para incorporação, como eu disse, às vezes você tem áreas de 600, 700 metros que dá para incorporar, mas via de regra, 2, 3 ou às vezes até mais, 5 mil metros para fazer torre. Beleza? Aí uma pergunta-chave, Mariana, que eu não posso deixar passar aqui, é uma dúvida de muitos parceiros, é a seguinte, deixa eu só dar o devido crédito aqui. Cadê? Não sei se foi o Rodolfo, o Hernani. Alguém perguntou do percentual de remuneração, como é que fica na parceria? Tá certo? Cadê? Chego com eco. Não estou encontrando aqui, mas eu anotei aqui que fizeram a pergunta, como é que fica a questão da remuneração, percentual da remuneração. Isso é muito chave, tá, pessoal? E, de novo, se a gente vai olhar ao pé da letra, a cartilha do Cresce, em tese, você tem que receber das duas partes em permuta. Então, você tem que receber de quem está em tese vendendo e você tem que receber em tese de quem está comprando. E como é que isso se traduz numa parceria? Tá? Se é uma aquisição, pessoal, é um percentual convencional, né? Vocês vão pleitear 6, vão bater em 5, depende do tamanho do VGV do negócio. Às vezes vocês vão ficar ali comprimidos numa remuneração entre 3% a 5%, tá certo? Isso para uma compra e venda convencional. Se é uma parceria, pessoal, aí você também tem geralmente uma relação entre o valor atribuído à área, tá?
e o valor, e como é que você traduz isso para o percentual do VGV? Exemplo prático. Eu estou fechando uma parceria de loteamento, que tem aí uma praxe de mercado, embora isso não seja uma regra, tá, pessoal? Mas tem uma praxe que fala de 60-40, ou seja, 60% para o loteador e 40% para o dono da área. Quando você está pensando nesse 60-40, se você fosse aplicar 6% sobre os 40%, você estaria falando de 2,4% do VGV, porque o 60-40 é do VGV. Então, numa negociação convencional, vocês estariam defendendo 2,4% do VGV. Porém, na prática, eu vejo muita convergência para uma remuneração na casa dos 2%. Diego, isso é regra, isso é ferro e fogo. Cara, eu já recebi proposta de 0,2%, que eu achei isso um pouco muito desconectado da realidade, quase um insulto até para o trabalho, mas já escutei de 0,2%, já fechei negócio a 1% do VGV, então varia muito do negocial, tá, pessoal? O que eu costumo falar para vocês que estão me assistindo, contrário até ao interesse da classe, porque eu adoraria poder defender, não, vamos bater pé, vamos fincar pé, a gente não aceita menos que 2,4%, aliás, para a área rural, se vocês vão olhar lá as tabelas de honorários do Cresce, eles falam de 8% a 10%. Olha só o que eu estou falando. Então, se a gente vai ao pé da letra, a gente ia pegar lá 40% a 8%, a gente estaria falando de 3,2% ou a 10%, 4% do VGV. Isso não existe na prática, tá, pessoal? Eu nunca vi. Portanto, o Cresce tenta nos ajudar nesse sentido, mas na prática é muito feeling negocial. E para incorporação, pessoal, também, aí é mais prático. As incorporações que eu intermediei, ou que eu participei da intermediação, eles atribuem esse valor. Eles falam assim, olha, 5% do valor que está sendo atribuído à área, que vai entre hoje 9% a 20%. Eu tenho que pegar o espectro grande, porque 9% é quase uma tendência hoje do segmento de baixa renda, Casa Verde e Amarela, antiga Minha Casa Minha Vida, ainda mais com o preço de construção pressionando, os incorporadores estão querendo orbitar ali em 9%, 10% quando muito, mas você tem outros tipos de produto, né? Então você pode chegar, eu conheço incorporações que pagaram recentemente 20% em permuta para o terreneiro. Mas como é que é isso, Diego? Isso é lá na Vila Nova Conceição, que a pessoa comprou um potencial construtivo, colocou um VGV enorme, aí ele vai pagar 20% para o terreneiro. Então, também tem caso de loteamento. 50-50, quando você tem uma área muito bem localizada e o loteador vai fazer aquele básico, né, que é o loteamento aberto, e sem lazer, sem portaria, sem fechamento, então o custo é outro, é menor, então geralmente já vai para uns 50-50. Né? Isso tá e também já muito, vimos tá, casos. Já vou vimos falar, casos. inclusive, advogando em nome da Guerini. Hoje, pessoal, com a pressão dos custos, dos insumos da construção, a imensa maioria dos loteadores ou incorporadores estão revendo para baixo o percentual, tá? Então, por exemplo, teve um caso aí recente, Mariana, não vou citar o nome aqui, mas você estava na negociação, em que uma pessoa que está prospectando uma área na nossa região, quer fazer parceria com a empresa da família e tal, ele comentou que ele fechou um negócio em Campinas com 32% de parceria. Então, hoje, para loteamento, está numa tendência para 30% por conta dos custos dos insumos da construção, que, para quem não sabe, vivenciaram e estão vivenciando a maior alta da história do nosso segmento. Então você quer dizer que esse cenário 50-50 já vai ficar quase impossível? É muito difícil, ele precisa ter uma justificativa muito grande de importância, de estratégia, de relevância. É óbvio que não entram só valores financeiros, tá certo? Mas, se você for levar em consideração custo de implantação, existe uma tendência hoje de achatamento dos percentuais dos 60-40 ou dos 12-88 que se aplicam à incorporação, né? Então, existem muitas variáveis, mas eu estou aprofundando. Lembrando, quanto mais alto o padrão, né, Diego?
essa porcentagem diminui mais ainda para o terreneiro, né? Porque você está fazendo um grande investimento aí na área de lazer, um grande investimento na portaria, enfim, no paisagismo. Quando você está falando de altíssimo padrão, o investimento é outro. Mas isso depende um pouco pelo seguinte, Mariana, quando você está falando de altíssimo padrão para incorporação, por exemplo, é que você tem o viés do loteamento, né? É a tua história. Mas quando você está falando para incorporação, o altíssimo padrão paga mais. Por quê? Porque ele consegue adensar, ele tem um VGV maior. Então ele vai ter custos maiores, mas ele tem um VGV maior. Então é o exemplo que eu dei da Vila Nova Conceição. Isso é um caso real. Da incorporadora Tegra recentemente fechou mais de 20%, não foi 20%, mais de 20% com o terreno. Porque tinha viabilizou um VGV muito alto. Continua aí rapidinho, só vou dar uma olhada que eu escutei um barulho. Rapidinho. Veja lá, que é vida real. Aliás, essa era para ser uma live rápida. A gente está com uma premissa aí de tentar fazer as lives agora em 40, 50 minutos estourando, mas por conta dos problemas técnicos, a gente está se alongando aqui um pouquinho. Deixa eu só pegar aqui então para ver se tinha mais uma pergunta, que eu acho que tinha. O Vini fez um comentário e falou, poxa, eu gostaria muito de saber sobre a postura correta em uma negociação dessa. Eu não sei se eu levo corretamente. Eu vou te dar um depoimento, Vini, prático, porque a gente, inclusive, está trabalhando numa estruturação de negócio, né? Quem é da Imersão Corretor 20K, quem acompanha aqui já deve ter ouvido a gente mencionar. Mas assim, Vini, eu não vejo nada de errado na forma como você apresenta, pelo contrário. Eu acho que você traz até de uma forma bastante completa, com as informações completas, pelo menos foi o caso que a gente vivenciou. O que eu dou uma dica para você, Vini, que é uma dica que se aplica, que isso vai te colocar aí numa posição mais estratégica em outras negociações, é que é muito importante você saber nutrir o relacionamento suficiente para que você faça parte da negociação. Para que, às vezes, inclusive, você seja um fator decisivo na negociação. Eu sou um rapaz novo, vamos dizer, eu tenho mais de 20 anos de mercado, né, mas eu não tenho 40 anos de idade, né? Vou fazer 40 esse ano, fica a dica, e nunca mais vocês vão ouvir falar, porque para quem me perguntar, a partir de agora eu tenho 26. Combinado? Mas olha só, eu já tive a oportunidade de estruturar muito negócio, de participar de muita estruturação. E eu me lembro de uma grande lição que eu tive quando eu firmei uma parceria efetivamente com outra estruturadora, a Mariana vai lembrar aqui do caso, bastante tempo atrás, eu firmei uma parceria de estruturação com um grande player de Sorocaba, um cara que tem um network muito grande, o cara foi presidente da Ciesp, o cara foi secretário de Sorocaba, então ele tem um relacionamento muito grande. E ele me deu uma aula a respeito da importância de quem ajuda a decidir. Então, às vezes tem muito mais relevância, e é por isso que eu estou sugerindo, Vini, recomendando, que sempre que possível, daqui para frente, você procure ter um relacionamento, e óbvio que às vezes acontece, às vezes não, mas você procure ter um relacionamento que te coloque mais próximo da negociação, a ponto de você influenciar a negociação. Porque quem tem as rédeas da negociação tem muita força. E a gente mensurou, inclusive, essa nossa parceria no passado com esse player, dessa forma. A gente atribuiu os percentuais, a gente pegou lá, vamos dizer, a remuneração vai ser X. Disso, 10% é pela indicação do ativo, 10% é pelo cálculo, pela viabilidade, 10% é por quem for fazer o trâmite político, te ajudar. E o resto todo, que é muito maior, era para quem tinha força na decisão, que é a pessoa que tem proximidade com quem vai efetivamente tomar a decisão. Isso é muito valorizado nas tratativas de grandes áreas. Então, a dica que eu dou leve o máximo de informação, mas tente se posicionar sempre de maneira estratégica para que a sua voz seja ouvida. A informação é muito importante. Eu tenho conversado muito com o Vinícius, então ele já está entendendo bem que quando tem uma área que está no mercado, né? Geralmente, isso também é importante, né, Diego? Na parte da captação, tem áreas aí que, se você for ver bem, já tem o proprietário tem vários estudos na mão, mas não fechou com ninguém, né? Geralmente é muito isso.
Então, enfim, e aí acaba até, meu pai até sempre perguntou hoje para você, você mostrou uma área para ele hoje, ele perguntou, Diego, tem algum estudo em cima da área? Daí você falou, não tem, né? Então, levantar o máximo... né? Eu passei. Isso, levantar o máximo de informações, se essa área permite um parcelamento a partir de tantos metros quadrados, a área mínima, né? Enfim, e é importante aí ter esse KMZ hoje, a gente não faz nada sem o Google Earth, o Google Maps, isso é muito importante, você ter o perímetro, geralmente a matrícula atualizada, enfim, e ter total abertura aí com o empreendedor, perguntar o que ele precisa. Geralmente ele quer saber, e aí você já pode mostrar o diferencial, se, por exemplo, o Vini estava me mostrando uma área, e aí ele já me mostrou as características. Mariana, é uma área que está muito próxima a grandes empreendimentos em Itu, empreendimentos fechados de alto padrão. Essa área permite um parcelamento aí a partir de 360 metros quadrados. O acesso, isso é muito importante, acesso, tá? O acesso tem pela avenida, enfim, que já existe, tem acesso direto para a rodovia, é uma área de expansão aí, o crescimento da cidade tá indo para esse vetor, para esse sentido. O proprietário já tem o plano altimétrico, tá aqui, tem algum estudo em cima, tá aqui. Tem várias coisas, né, Diego, que dá para levantar, e às vezes o proprietário já tem alguma diretriz na prefeitura, já entrou com diretrizes na autarquia aí de abastecimento de água e esgoto, às vezes uma Sabesp, um SAI da vida, enfim. E às vezes foi o que eu falei pro Vini, uma coisa que seria muito interessante hoje, pelo movimento que está o mercado, projetos aprovados, né, Diego? Você ter projetos hoje aprovados pelo GraProAB, você vender a área com o projeto aprovado. Foi o que você fez em Salto, já estava aprovado e registrado. E aí a Guerini se interessou, adquiriu a área, com esse projeto aprovado. A gente fez algumas adequações, inclusive, eu até falo hoje, Vini, que vendeu bastante lá para o Portal dos Bandeirantes de Salto, nós tiramos, né, 9 lotes para fazer o clube de frente para o lago, porque a área de lazer era totalmente no lugar oposto ao lago, nós aumentamos os lagos, então foi uma experiência muito bacana que a gente teve em Salto. E foi uma compra diária com projeto já registrado. Lembrando, pessoal, que loteamento, você dá entrada nas diretrizes, na prefeitura, a prefeitura vai dizer o que pode ou não fazer naquela área, você já começa a fazer um estudo urbanístico, já chega no quadro de áreas, lembrando sempre, geralmente é 5% de área institucional, 20% de área verde, entre área verde e área de lazer, tá? São áreas que você não pode mexer. E aí você pode usar as APPs, que é a área de proteção permanente, que geralmente envolve aí um ribeirão, ou um lago, ou uma nascente, enfim. E você não pode mexer. E essa APP ela pode estar dentro desses 20% de área verde que é pedido, né, na aprovação de loteamento, na Lei 6766. E geralmente aí você tem mais uns 20% de viário. Por isso que a gente sempre faz um cálculo, um bom aproveitamento, né, Diego? 40%, 45% é um bom aproveitamento de área de lote vendável, né? E aí você faz todo esse urbanístico e a prefeitura dando ok, aprovando o local da área institucional, enfim. Aí você parte para dar entrada no GraProAB.
O GRAPROAB também é um sistema que tem aí no estado de São Paulo, que reúne todos os órgãos para aprovar esse loteamento, dentro da Lei 6766, que é uma lei federal. E a partir do momento que sai essa aprovação, você já pode começar a fazer a implantação, começar com a obra, né, do loteamento. Você já começa a abrir ruas, fazer toda a infraestrutura do loteamento e você começa a dar início aí ao registro de imóveis para sair a matrícula. Então, era uma matrícula mãe, uma matrícula só da área toda e vão sair, por exemplo, 1.000 matrículas se tiver 1.000 lotes, né? E aí você faz todo o processo no cartório de registro de imóveis daquela cidade e a partir do momento que sai o registro, você pode comercializar. Antes disso, você pode até fazer, né, começar um pré-cadastro, mas você não pode comercializar. Mariana, deixa eu só pegar um link, que tem uma pergunta aqui, então não quero deixar nenhuma pergunta sem resposta. Do Pedro Pilon, ele falou que ele está prospectando uma área de aproximadamente 42 alqueires, com a documentação toda em ordem, mas tem 7 APPs. As APPs podem ser um problema? Foi a pergunta dele. Aí a resposta é a seguinte, Pedro, depende muito. Mas, como a Mariana colocou, as APPs... Depende do projeto. Você vai enquadrar elas em área verde, tá certo? Portanto, não é área útil de lote. Então, se tiver muita APP, 7 APPs, a princípio é um número grande, porém está falando de uma área um pouco maior, aí de 42 alqueires, tá? Depende muito da posição dessas APPs, do perfil do projeto que quer ser desenvolvido lá, mas existe uma tendência de essas 7 APPs, numa área de 42 alqueires, diminuírem o aproveitamento. Então, essa é uma coisa que o loteador, por exemplo, que é quem vai fechar uma área dessa, ele tem muito ali na rapidez do olhar. Ele bate o olho e fala assim, peraí, essa área tem muito APP. Essa área tem pouco aproveitamento. E não que se viabilize. E a consequência de ter muito APP, a topografia é irregular. Porque a APP, você tem a caída, ela forma a APP. Então, quer dizer que você bate o olho e já vê a quantidade de APPs, você já vê que essa área é pouco aproveitável, né? Agora, seria uma área melhor aí para um condomínio fechado, de alto padrão, isso vira bem. Mas mesmo assim você tem que olhar o aproveitamento. E áreas, por exemplo, para indústria, aí é péssimo, né? Porque você, geralmente, indústria precisa fazer um grande platô, um acesso direto à rodovia. Então, geralmente, o loteador, ele vai olhar exatamente isso. Se a topografia é boa, né, praticamente plana, se não tem muita APP, porque daí ele já pensa em fazer aí o acesso e fazer um platô para trazer uma empresa, já deixar pronto esse produto para trazer uma empresa. Foi assim que a Guerini, através do olhar do meu pai, a visão dele e a iniciativa dele deixar tudo pronto, pensando sempre assim em áreas grandes, áreas de 100 mil metros, 60 mil metros, 200 mil metros, deixar o platô pronto, acesso pronto, toda a infraestrutura pronta, sem cliente. Mas mesmo assim, conseguiu, e lembrando também, documentação em ordem, né? E lembrando também que para empresas você não precisa passar pelo 6766, você simplesmente no cartório de registro você consegue desmembrar essa área. E aí conseguiu trazer 7 multinacionais para uma cidade de 60 mil habitantes, que é Porto Feliz, sem ter cliente, mas ter o produto pronto, apostando na localização que tem na beira da Castelo Branco e na beira da Marechal Rondon. Então, isso é muito importante também. Acho que a gente pode encerrar passando bastante informação. Tá certo. Um abraço, pessoal. Fiquem todos com Deus. Até mais. Valeu, Mariana. Obrigada, pessoal. Um abraço. Tchau, até mais.